Oi, oi, quinto ano, espero que estejam todos bem. Tô chegando com uma aula fresquinha de história pra gente, para dar continuidade sobre aqueles conceitos que a gente já viu a respeito de política, cidadania, sociedade, direitos e deveres, enfim. Nas páginas 233 e 234, a gente recebe aí o conhecimento acerca da ONU e a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. Bom, o que seria essa declaração? Nós começamos até a falar um pouquinho sobre ela em sala de aula. A gente viu que em 1789, depois de batalharem bastante por seus direitos, algumas pessoas, um grupo de pessoas, conseguiu então instituir essa declaração em favor da humanidade. Porém, devido naquela época o conceito de cidadão ser diferente do que é hoje, né? Cidadão estava muito mais voltado para quem tinha posses, né? Que tinha bens, então nem todos participaram da política, nem todos tinham seus direitos garantidos. E apesar, né, dessa falha da situação, essa declaração ela acabou servindo como base para outras que vieram, né? Foi assim como um pontapé inicial. Bem, e a ONU? O que é a ONU? A ONU é a Organização das Nações Unidas, né? É uma instituição que surgiu em favor de trazer paz entre as nações participantes da Segunda Guerra e também ter um olhar mais humanitário, né? Em favor das pessoas que ficaram vivendo naquele cenário de pós-guerra, que por si só já é bastante cruel. Muitas mulheres dependiam de seus maridos, né? Porque naquela época era comum que os homens ficassem com a responsabilidade de prover a casa, o sustento da casa, e as mulheres faziam as atividades domésticas e cuidavam das crianças. Então, com muitas mortes, né? O cenário ficou bem complicado e a ONU veio na tentativa então de cessar a guerra, né? Porque a guerra durou bastante tempo, envolveu praticamente todos os países do mundo e nada de acabar, sendo assim a ONU entrou para poder levantar a bandeira branca e mais à frente buscar por qualidade de vida e dar um segmento mais humanizado para essas pessoas, né, que vieram depois da guerra. Bem, quando foi em 1948, a ONU ela adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é uma declaração que trouxe bastante benefícios, né, reconhecendo os homens como cidadãos de direitos, né, fazendo prevalecer inclusive os direitos naturais, que a gente já viu o que é, do que se trata. Bom, sendo que ainda hoje em dia, infelizmente, né, existem países em que seus governantes eles não dão tanta liberdade para que seja prevalecido os direitos das pessoas. Com isso, né, surgem então os refugiados. E sobre esse assunto a gente vai poder ver melhor nas páginas 235 e 236 no nosso livro. E aí, o Brasil, inclusive, é um país que abre as portas para refugiados. Não sei se vocês têm percebido, né? Tem aumentado o número de pessoas vindas da África para cá, exatamente porque estão em busca de um local, uma nação onde eles possam se juntar e dar continuidade, né, à vida deles. Muitos vêm para os países, né, onde eles encontram refúgio, sem nem saber, gente, o que espera por eles. Eles vêm, às vezes, sem nada, sem dinheiro, sem roupa, sem nada, começar uma nova vida, né? Muitas igrejas acabam fazendo alguns trabalhos missionários em função de abrigar essas pessoas, né, para ajudá-los a tirar novos documentos, buscar trabalho, e assim é que acontece. Bom, no Brasil, os direitos humanos eles são
eles são garantidos por lei, inclusive, né? Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, na nossa Constituição mesmo existe um artigo que determina, né, esse direito por igual às pessoas. A gente pode ver isso na página 237, mas eu vou aproveitar para ler para vocês esse tal artigo que eu comentei aqui. É o artigo 5º da Constituição e ele diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Bem, porém, nem sempre tudo foi assim no Brasil não, tá, gente? Porque em 1964, né, o Brasil ele atravessou um momento de ditadura militar. O que seria ditadura militar? Quando os militares estiveram à frente do governo. E a prática deles, né, desses governantes militares, é muito pautada em suprimir os direitos, né? Eles acabam tirando os direitos das pessoas com a finalidade de ter mais facilidade para comandar. Então, sem dar voz às pessoas, fica mais fácil comandá-las, né? Então, era isso que acontecia na época da ditadura. Inclusive, muitos artistas tiveram que ser exilados, né? Fugindo, inclusive, de penalidades drásticas, inclusive até da morte. Porque quando eles tentavam, né, através de suas obras, né, sejam as músicas, filmes, obras literárias, quando eles tentavam, né, refletir um pouco da realidade do que estava acontecendo no Brasil em suas obras, eles sofriam torturas, tá? Bem, na Constituição de 1967, aqui do Brasil, eles fizeram algumas alterações, né? Inclusive, eles reduziram a liberdade política das pessoas, né? As pessoas não tinham o direito também de ir e vir a hora que queriam, tinha horário para poder chegar em casa, as ruas ficavam vazias depois de determinado horário. Sério, essas coisas de fast food nem drive, né? Jamais aconteceria nessa época, para vocês terem noção. Sessão de cinema a altas horas da noite, nunca mesmo na época da ditadura. Bem, foram atos muito severos que aconteceram nessa época. Não tinha eleição, porque, como eu falei, eles tiravam o poder de voz das pessoas exatamente para poder facilitar o controle deles. Então, se tivesse eleição, provavelmente as pessoas iam eleger governantes que não eram militares, né? Então, eles fechavam aquilo ali, né? Faziam um cerco e as pessoas tinham que conviver conforme o que eles diziam. Em grosso modo, as pessoas tinham que dançar a música que eles tocavam. Entenderam, né? Bem, quando foi em 1985, as pessoas foram às ruas, reivindicaram os seus direitos e puseram fim à ditadura militar. Quando foi em 1989, aconteceu a primeira eleição presidencial depois do rompimento da ditadura, né? E assim, as pessoas se sentiram muito felizes, foi uma sensação, um sentimento de liberdade, porque ficaram anos, gente, de 1964 até 1985, né, vivendo sobre essa pressão dos governos militares. Enfim, então eles votaram, né, tiveram a chance, a possibilidade de votar, e também depois disso o direito de habeas corpus, que é o direito de ir e vir, ele passou a ser um direito por lei, né, ficou escrito, isso é garantia nossa por lei, né, para que, acho que até puseram para que não voltassem atrás, né, puseram como lei para que não voltassem atrás, uma vez que as pessoas perceberam que foi bem ruim
vivessem essa liberdade, né? Inclusive, gente, surgiram documentos, né, que instituíram direitos aos trabalhadores, às crianças, aos adolescentes, aos idosos, gente. Inclusive, pessoas com deficiência mental e física. Olha, assim, eu falo com ar de felicidade, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente parar para analisar, é um tanto quanto desumano. Olha quanto tempo, né, essas pessoas foram vivendo meio que à margem, né? Sem que elas estivessem sendo olhadas, né, com carinho, vistas como pessoas portadoras de direito, né? Curioso isso. Bem, e a nível mundial existe uma declaração, né, que é a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Inclusive existe também uma instituição que é a Unicef, né, que fiscaliza bastante, né, toma a frente dessas questões relacionadas às crianças do mundo inteiro. No nosso país, a gente tem um estatuto chamado de Estatuto da Criança e do Adolescente, né, cuja sigla é ECA, e esse estatuto garante muitos direitos às crianças, o direito à moradia, o direito ao lazer, o direito à educação pública, inclusive, tá? A gente vê algumas escolas públicas, né, sendo muito comentadas como um serviço mal prestado, né, para a sociedade, porém isso é direito das crianças, tá? E dos adolescentes. Bem, esse documento, o ECA, né, ele é de 1990. Bom, não tão novinho, mas também não tão antigo, né? Diga-se de passagem. Bom, esse conteúdo, né, que eu tô agora falando por último, vocês podem encontrar nas páginas 238 a 241, tá? Do livro de vocês. Bom, a nossa aula em si se encerra aqui, mas eu quero deixar um recadinho para vocês. Eu quero solicitar com muito carinho e confiança, né, que eu tô depositando em vocês, que vocês estarão realizando as atividades propostas lá no Tule, que vocês estarão conferindo o gabarito. Eu confio em vocês para que vocês não acumulem tarefas. Afinal de contas, os maiores interessados no sucesso, no progresso dessas aulas devem ser vocês. Até porque vocês precisam desse conhecimento para que vocês possam se elevar, para que vocês, através deles, né, conquistem os seus sonhos, os seus ideais no campo acadêmico e também no campo profissional. Porque quando vocês piscarem, já a faculdade está chegando, né? E aí, como é que vai ser se vocês não encararem realmente os seus estudos de maneira séria, tá? Não esqueçam de postar fotos de vocês estudando, marcarem a escola e o meu Instagram nessas fotos de vocês. Eu conto com vocês para que a gente não esmoreça, combinado? Beijão!